te dá uma caixinha de ferramentas. Você tem uma noção, sabe? Essa parada da seleção de consequências do Skinner, quando eu consegui entender mesmo, abre uma janela na sua cabeça que parece que você ignorava. O cara era tão gênio, velho. Primeiro, ele era tão gênio, mas tão gênio. E aí os estudantes de psicologia muitos estão descendo a lenha em mim agora porque tem uma briga Porque dentro da tem a galera que psicologia. não gosta dele? Tem a galera que odeia ele, velho. Ah, que você tá falando de Skinner, cara. O negócio é outro lado. Que Skinner é uma rixa. Mas tipo uma rixa explícita. Dentro dos departamentos é explícita a rixa. Tem a galera do Skinner e a outra galera de quem? Do Freud. Ah, do Freud. Do Ele Freud. era o Eles eram do Freud ali. meio ali. O Skinner, ele era tão gênio, velho, que ele nem tinha com quem falar, pra você ter noção. Assim. Ele tinha dificuldade de conversar com pessoas, de tão na frente que estava o pensamento dele. Basicamente, o que ele quis dizer? Ele quis dizer que o nosso comportamento é selecionado de uma forma muito parecida que características morfológicas selecionam, que a evolução seleciona características morfológicas. Imagina, você tem uma ilha e você tem diferentes bicos de pássaros nessa ilha. E esses bicos de pássaros, eles nascem de forma diferente por mutações específicas aleatórias. Então você tem um bico mais fino e comprido, você tem um bico mais curto e grosso, e existe uma variação daquela característica morfológica. Isso é o que o Darwin falava. Acontece uma interação diferencial com o ambiente. Então, sei lá, o solo é mais duro, o solo é mais molhado, o bico tem que ir mais fundo para pegar minhoquinha, ou o solo é mais duro e tem que ser um bico mais firme e grosso para cavar no solo. Acontece uma interação e dentro dessa interação alguns bicos são selecionados e reproduzem isso para frente. Isso foi basicamente o que o Darwin quis dizer, né? Então existe um princípio de variabilidade, interação diferencial e perpetuação por meio da genética. O Skinner falava que dentro do comportamento é a mesma coisa. Você tem uma variabilidade de comportamento, então você expressa vários comportamentos de forma inicialmente aleatória, e aí ele, bem no início mesmo, imagina um nenezinho que está começando a pisar no chão, caminhar. Ele pisa com o pé mais torto, cai. Então, bom, aquele tipo de interação seria tal qual um bico que não funcionou. Então não é selecionado. Aí ele ajusta, agora pisa mais certinho. Até que esse excesso de comportamentos que estão sendo emitidos, alguns são selecionados e são passados para frente, só que não é via genética. É via o que a gente chama de neuroplasticidade. O cérebro armazena aquela informação por meio de uma memória e perpetua ela. Ele dizia que a seleção por consequências de um comportamento seria como se fosse a evolução acontecendo ao vivo. Entendi. Legal pra caramba. Muito maneiro, cara. Só que vai explicar isso, cara, lá em 70, assim, a própria teoria da evolução já era uma parada muito criticada, e o cara vem falar que acontece isso com o comportamento. Deve ter sofrido, né? Bastante, bastante. E aí quando você começa a compreender isso, é bacana, porque você começa a entender que o seu comportamento ele é muito resultado das consequências que ele gera. E aí você tem, de certa forma, uma ideia de modulação, né? Você pode, mas peraí, então significa que esse reforço que eu estou obtendo aqui desse ambiente é esse tipo que seria uma função, né? A gente diz que todo comportamento tem uma função. E o que é uma função? É que tipo de consequência aquele comportamento gera que mantém ele. Então, se você está numa roda de galera que é da bebedeira e os caras te elogiam e falam que você é fodão por isso, a tendência é que o seu comportamento seja mantido. Se você não ficar esperto... É tipo, por exemplo, rede social. Eu falo pra galera que me segue, eu posto alguns posts explicando artigo científico que dá 2.000 curtidas. Para um Instagram de 600 mil seguidores quase é muito pouco. Eu posto outros que dá 35.000 curtidas. E eu falo pra galera, eu faço questão de continuar postando esses de 2.000, porque se eu seguir a tendência, deixar o meu comportamento ser selecionado pela tendência dos likes, eu vou estar mostrando a bunda daqui 2 meses. Entendeu? É o ser escravo do algoritmo que a Então gente eu tomo fala, cuidado, tá ligado? Eu tomo muito mesmo. cuidado. Isso é bem complicado. Tem pergunta aí na plataforma?